Agora eu chamo a analista Renata Agostini. Renata, o presidente disse que o governo brasileiro sofre ataques injustificáveis em relação à Amazônia. Aliás, muitos ataques, né? Essa questão do desmatamento é hoje um dos principais ataques que o Brasil sofre no campo internacional. E o presidente voltou a prometer que vai divulgar uma lista com os países que compram madeira ilegal aqui, que é possível fazer isso com essa forma que a Polícia Federal encontra de rastrear o DNA das nossas árvores, da nossa madeira. Então, a gente vê aí que o Palácio do Planalto parece que adotou a estratégia de se defender atacando, né? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Segue nessa estratégia de fato. O que a gente vê é que o presidente Jair Bolsonaro adotou nesse discurso uma estratégia muito semelhante à que ele já vinha, então, colocando para os outros líderes mundiais e em fóruns anteriores, por exemplo, como ele fez na Organização das Nações Unidas, o que? A defesa, então, do que ele entende ser uma gestão adequada na preservação da Amazônia, do meio ambiente no Brasil. E aí, quando ele olha esses ataques que você pontuou, Carla, ele entende que, por um lado, ele usou essa palavra, né, injustificáveis, ou seja, ele não vê base na realidade. Por outro, ele já falou lá atrás, né, uma campanha contra o governo dele, uma campanha contra o país. E, por outro lado, essa estratégia de se defender atacando, agora ela se transmuta nessa lista. O que o presidente está querendo fazer? O que o governo brasileiro está querendo fazer? Olha, se há um problema, outros também são responsáveis, né? A culpa não é apenas do Brasil. E agora, então, eu vou apontar o dedo. Isso é o que o presidente está sinalizando. Diz ele que sim, essa tecnologia, que aliás é muito bem-vinda, claro, da Polícia Federal, é capaz de fazer esse mapeamento e que que o governo brasileiro, então, vai divulgar isso de forma oficial. O que se tenta fazer aqui, o que o Palácio do Planalto tenta fazer é dividir responsabilidade. Por um lado, dizer que se faz, né, uma cobrança acima do razoável, essa vem sendo a linha do governo brasileiro já há bastante tempo, a despeito de dados oficiais produzidos pelo próprio governo brasileiro mostrarem que sim, há um problema, há um avanço do desmatamento, há um número recorde de queimadas no Pantanal, tudo isso é dado, mas a despeito disso, o governo brasileiro entende que a cobrança é acima do que seria razoável e, por outro, agora tenta arrastar, então, outros líderes mundiais. Segundo o presidente, nessa lista estaria ali alguns dos que são mais vocais nessa crítica à gestão ambiental brasileira para o debate, ou seja, para a responsabilidade, para, então, ali a conversa sobre o que precisa ser feito para controlar esse desrespeito à preservação na Amazônia. O interessante, Carla, é que havia uma expectativa, inclusive, integrantes do governo, sinalizando que com essa mudança do governo americano e a chegada, então, de Joe Biden, que foi eleito, né, no lugar de Donald Trump, haveria ali uma acomodação, uma pressão para que o Brasil começasse a modular o seu discurso nessa área. Não foi o que a gente viu nesse discurso do presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, ainda não reconheceu a vitória de Joe Biden, Carla. Hoje de manhã, inclusive, o Alexandre Garcia e o Sidney Rezende compararam essa situação, ambos, aliás, interessante, né? A do traficante de drogas que tem na outra ponta o usuário. Quer dizer, óbvio que o tráfico é um crime gravíssimo, mas o usuário também, ele, de certa forma, é responsável por manter essa cadeia de suprimento aí. Então, o comprador teria uma corresponsabilidade com um crime que está sendo cometido, né? Obviamente que os dois frisaram que também é necessário que se interrompa esse fluxo ilegal de madeira oriunda aí de desmatamento ilegal. Lembrando que nós temos aqui a madeira certificada, temos a madeira cuja extração é permitida e está dentro da lei, né, Renata? Sim, o problema é que não tem aí dados muito oficiais, não tem dados muito certeiros sobre esse fluxo, mas as estimativas são um pouco assustadoras, de que você tem aí um percentual enorme da madeira brasileira que vai para o exterior, que é fruto de extração ilegal, de um comércio ilegal. O debate que o governo brasileiro coloca, ele é de fato relevante, ou seja, se o Brasil tem de fazer um trabalho para coibir essa extração ilegal, para fiscalizar e punir aqueles que
que, por exemplo, desmatam ilegalmente ou promovem queimadas ilegais. Se o Brasil tem sim de fazer esse trabalho, se é responsabilidade do Brasil, também tem de haver um trabalho nos locais de destino, aí no caso específico da madeira, para também coibir essa compra, né, essa comercialização lá fora. É um debate, sim, importante. Agora, isso, é claro, não exime o Brasil de encarar o problema que se tem, um problema que está dado, e, de fato, colocar em prática os instrumentos que já existem para a preservação do nosso meio ambiente, Carla. É isso. Muito obrigada, Renata Agostini.